Olá, bom dia. 7h01, o dia começando aqui na China. Aí para vocês, 8h01 da noite no Brasil de terça-feira. Vamos fazer uma live diferente hoje, uma live em trio, nós três. Então vamos ser eu, o Júlio e a doutora Cristina, uma endocrinologista de São Paulo, que está aqui sempre com a gente todos os dias das nossas lives. Então hoje a gente vai falar sobre hipertensão e low carb. Então eu vou chamar logo todo mundo, porque eu sou aluna tanto quanto vocês, então vamos lá ouvir. Vou chamar o Júlio por aqui. Vamos lá, Júlio. Chegue primeiro e aí, doutora Cristina, vem também junto de nós. Vê se você já entrou. Vamos ver. Já mandei. Aí, Olá. Aí. Olha! Boa! Boa, tudo bem? Tudo bem? É você? Sou eu. Muito Boa bem. noite. Boa, tudo bem com você? Tudo ótimo, tranquilo. Então, joia. Vamos lá começar a nossa live 3? Vamos achar aqui a doutora Cristina Fará, né? Vamos lá. Olha ela aqui. Oh, coisa boa. Você... Deixa eu mandar uns aviõezinhos aqui enquanto... Vai mandando. Já olha ela aí. Cheguei. Chega. Boa noite. Olá. Boa noite. O Júlio eu já Tudo conheço, bem? a Vanessa é um prazer, tudo bem? Obrigada para mim também, doutora Cristina. Uma honra estar aqui com vocês dois. Ah, a honra é minha. Legal. Vamos falar sobre, É nossa anfitriã sobre hoje, essa, né? sobre doutora essa doença Cristina? ou essa condição, né? Hein? Pois é. Em Eu estou falando que autoestima você da China. Menina, tá tão longe, tá tudo tão fechado. Eu tava tentando, e ainda assim a gente eu tá tava aqui. eu tava tentando entender a história da Vanessa aqui um pouco no Instagram dela. Que eu vi que ela tá longe, não sei quanto tempo faz que você mora aí. 3. 3 anos, 3 anos. É. Que legal. Na verdade, eu vim para cá em 2018, vim acompanhar o marido que veio trabalhar e eu aí pedi licença. Eu sou concursada do Ministério Público Federal e aí eu pedi minha licença e vim para trazer os meninos, enfim. E a gente ainda não tem prazo para voltar. E agora mesmo que queira sair, tá tudo fechado. Se eu sair, não volto. Fiquei presa aí no Brasil por quase um ano, porque eu fui por causa da situação, e aí quando cheguei com os 2 meninos, fechou tudo, até para residente, a gente não pôde voltar, e aí aproveitamos um ano aí. E agora está tudo fechado mesmo, né? Eles abriram um pedaço, a gente conseguiu vir, muita gente ainda está presa fora, a China é o único país que fechou para residente, então a gente sai, nosso visto é cancelado, e não se consegue voltar. É. E que cidade você mora? Eu moro em Guangzhou, fica perto aqui de Hong Kong, é uma cidade de 14 milhões de habitantes, tudo aqui na China é imenso, né? É. Mega. Então, E é legal morar aí na China? Hein? E é legal morar aí na China? Gente, ó, é muito legal morar aqui. Se você faz certo, se você está dentro da lei, porque você é vigiado, né? É um verdadeiro Big Brother, assim. Você não faz nada sem ninguém. Esse problema aqui mesmo do vírus, aqui você apresenta onde você entra em qualquer lugar, você escaneia no seu celular mesmo um QR Code e ele ou tá verde ou ele tá amarelo ou de outra cor. Se ele tiver amarelo ou de outra cor, você não entra em lugar nenhum. Você tem que ficar em casa. Mas eles sabem por ali onde você esteve durante esse período de 14 dias ou 21 dias, sabe-se lá, o que é que eles estão olhando. Então, quando eles descobrem alguém que entra por aqui, eles fazem todas as conexões de aquele veio de tal Nossa, lugar. aqui no Brasil ia pegar o povo que veio do pancadão, ia estar tudo vermelho. Verdade. Pois é. Ai, ai. Mas tudo bem. Vamos lá? Vamos falar lá. dessa doença ou dessa condição que tem por trás um monte de doença, enfim. Mas é um assunto polêmico também. Muita gente ou é ou conhece alguém que seja na família, fora dela, mas é uma condição que está aí afetando todo mundo, principalmente nesse momento de modernidade, né? Do que a gente hoje tem oferecido para nós. Então, tá aí para vocês.
É verdade. Boa noite, doutora Cristina, boa noite, Vanessa. Boa Boa noite. noite. Boa noite aqui, Já tem nossos. bastante gente aí, 35. A gente tem assim uma turma que toda terça está aqui com a gente, é bem legal, que aí a gente abre interatividade, fica uma conversa bem Eu postei bacana. lá que é o povo que faz live mais legal do Instagram. Ô, coisa bacana, lisonjeado, lisonjeado. E aí, doutora, a gente vai falar hoje, né, sobre hipertensão, né? Eu acredito que, como médica, deve ser uma condição bem frequente no consultório. Conta pra gente, por favor. De endocrinologia, com certeza, porque faz parte dos critérios diagnósticos da síndrome metabólica, né? É um dos critérios diagnósticos da síndrome metabólica é a hipertensão. E hoje, no consultório de endocrinologia, é a patologia mais frequente. Depois vem tireoide, mas o que engloba a síndrome metabólica, que é gordura no fígado, hipertensão, diabetes, dislipidemia do tipo triglicérides alto, é o que é a grande parte dos pacientes, é isso, né? Tanto que o consultório de endocrinologia está muito parecido com o consultório de nutrição hoje em dia. Uhum. Né? Quando a gente senta para estudar, nós estudamos a mesma coisa. Sim, legal. Uhum. Porque também as patologias de tireoide não vem evoluindo com a mesma velocidade que o conhecimento da síndrome metabólica. Então, quando a gente senta para estudar, eu mandei mensagem outro dia para o Júlio falando, tomara que você não esteja acordado essa hora, né? Porque ele também já estava Instável, fazendo né? a mesma coisa que ele estudando. A gente estuda o mesmo assunto, né? É verdade. E Mas é aí muito frequente. a gente vê que muitas vezes as atualizações a respeito das patologias, elas demoram muito para chegar na academia e por conta disso tem demorado a chegar nos consultórios também, né, doutor? Então, mesmo quando se fala de doenças da tireoide, a gente já vê hoje em dia que tem muitos quadros, né, que têm relação ali com algum distúrbio no sistema digestivo, que vai ter uma influência no quadro da tireoide, não é mais aquele negócio só daquele eixo, né, da formação dos hormônios e tentar que fechou tudo ali, né? A gente cada vez mais precisa ter uma visão sistêmica É. para entender tudo o que está acontecendo. E assim, normalmente, né, a gente não associa um consultório de endocrinologia onde tem uma prevalência dos pacientes com hipertensão. Então, isso é, de certa forma, uma novidade também, porque a gente sempre imagina só ali ver os hormônios tireoidianos, fazer uma organização, verificar se tem alguma alteração patológica, sugerir uma cirurgia, e a gente acaba vendo que tem muito mais interações, né? Tanto que na parte de tireoide que mais evolui nos conhecimentos não é a parte que eu havia pensado quando eu falei, por exemplo, dos nódulos, de rastreamento de câncer. A parte que mais hoje povoa o consultório é essa parte de tireoide que na verdade é metabólica. Então, Uhum. tudo acaba caindo no mesmo balaio, né? A hipertensão, que é super frequente, de tireoide, por exemplo, os títulos altos de anti-TPO e antitireoglobulina, que tem a ver com o efeito do leaky gut, né, que é o intestino permeável pelo glúten. Então, é engraçado que o paciente ele chega assim com 3, 4 diagnósticos, e frequentemente hipertensão é um deles. E ele fica meio chateado, porque eu tenho 40 anos, estou com 4 coisas, mas na verdade não é que tem É uma 4 coisa coisas, só. são os galhos da árvore. Né? E é Uhum. ótimo que seja assim, porque se é uma doença comportamental, é claro que tem uma base genética, mas como potencial, né? O desencadear é comportamental. É ótimo que seja assim, porque a gente pode mudar o comportamento, né? E a hipertensão, ela tem vários pontinhos de link, né, com a síndrome metabólica. A gente pode citar os dois principais aqui, se vocês já quiserem falar, mas Sim. Os dois principais, né? Lembrando que síndrome metabólica é uma situação de hiperinsulinemia. A insulina, ela faz retenção de sódio e água, então aumenta a volemia.
aumenta a hipertensão, esse é um grande link. Outro grande link é o fato de quem tem síndrome metabólica provavelmente ganhou isso aí comendo várias coisas, entre elas frutose e álcool. E a frutose e álcool, elas demandam uma quantidade considerável de fosfato, né? A frutose principalmente, de fosfato na sua metabolização, e esse consumo de fosfato alto no fígado vai inibir a síntese, não, a atuação da ENOS, que é exato, a atuação da ENOS, que é a enzima conversora, né, que faz o óxido nítrico. Falta do óxido nítrico impede uma situação mais favorável de vasodilatação, então fica mais numa situação de vasoconstrição. Tem outras coisas envolvidas, mas eu penso que esses são os dois mecanismos mais potentes assim da hipertensão na síndrome metabólica. Tanto que, por exemplo, quando a gente tem um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, que está ali, compensa, descompensa que eu falo, enquanto ele está andando, subindo a escada devagarzinho, relativamente ele está compensado. Descompensado é aquela pessoa que começa a fazer dispneia, né? Quer dizer, falta de ar, a esforços que ele não fazia. Então, a esforços pequenos, ele começa a descompensar. Então, você tem um paciente lá, vamos supor, está mais ou menos bem compensado, só que aí você precisa entrar com insulina, porque está muito alta a glicemia e tal. Essa situação é perigosa, porque ela faz uma tamanha retenção de sódio e água que provavelmente aquele paciente vai descompensar pelo início da insulina, né? Então, esse é um modelo que fica fácil da gente ver a atuação da insulina no aumento da volemia, quer dizer, no volume sanguíneo, que no final das contas gera hipertensão. Então, essa questão do volume, você vê também na bioimpedância. O paciente começa a dieta de baixo carboidrato, alta proteína e tal, passa 40 dias, você repete a bioimpedância. O nível de água corporal, né? Tem, porque a bioimpedância tem o parâmetro de água corporal, alguns modelos de bioimpedância têm. Você vê, e é tão engraçado isso, porque a massa muscular, o músculo, ele é hidrofílico, não hidrofóbico, por causa do glicogênio muscular, né? Sim. Então, se você não souber interpretar e explicar para o paciente, ele vai de fato acreditar que a dieta de baixo carboidrato queima músculo, porque ele vai fazer uma depressão do glicogênio. Ele vai perder peso num ritmo muito maior do que perdeu gordura, e ele vai fazer só uma associação, falar, se eu perdi 5 quilos e perdi só 2 quilos de gordura, 3 quilos aqui foi de músculo. E aí ele leva para esse viés, né? E além dele fazer essa associação, ele olha no número lá da massa muscular da bioimpedância. Então, esse efeito do glicogênio, o efeito da insulina secando, aparece o número lá do músculo menor. A gente tem que ter cuidado com isso também, mas tudo isso é ação da insulina, né? Que foi feita para ser... Diga. Pois não, insulina. Não, ela foi feita para ser secretada, assim como qualquer hormônio, de maneira pulsátil. Então, ela tem esses efeitos de retenção hídrica, e depois você urina e tal, e vai. Mas se ela se transforma num hormônio secretado de maneira perene, se você perde essa pulsatilidade, aí você vive inchado, né? É verdade. Muito bom. Aí, Vanessa, eu até fiz uma colinha aqui, para a gente falar visão geral sobre hipertensão. Minha colinha aqui. A gente dá uma visão geral sobre hipertensão para as pessoas que estão aqui com a gente, que gostam de nos acompanhar. Né? Então, a hipertensão é um dos problemas que mais aumenta o risco, né, de riscos de saúde em geral. A hipertensão, ela é silenciosa, né? Por isso ela é uma doença perigosa. Ela também impede o emagrecimento, porque ela leva a um aumento de peso pelo inchaço, como a doutora Cristina falou. Cerca de 40% dos casos de infarto estão associados à hipertensão. Cerca de 80% das doenças dos AVC são associados à hipertensão. E cerca de 25% dos hipertensos eles vão progredir para... Aliás,
dentro de um quadro de insuficiência renal grave, cerca de 25% foi por conta da hipertensão também. A hipertensão está associada também à obesidade, disfunção erétil, edema no pulmão, perda de memória, perda de visão, e o Ministério da Saúde já enumera como 25% da população brasileira adulta com hipertensão já diagnosticada, 1 em 4. Tá? E quando o paciente tem mais de 65 anos, cerca de 60% tem já instalado também o quadro de hipertensão. Ou seja, é uma coisa muito grande, né? Você conhece alguém que toma remedinho para hipertensão, Vanessa? Vários. Minha mãe toma, meu sogro toma, várias pessoas da família tomam. E assim, aí tem aquela coisa, né? Ah, o pessoal da minha família, todo mundo tem, isso é hereditário. Você come muito sal, isso aumenta a pressão. Aí começam a vir aquelas várias coisas que a gente ouve por aí e chega depois a ficar achando que a hipertensão é realmente uma condição ou uma doença que vai afetar fatalmente um de nós. Né? Mas a gente sabe que por detrás não é assim. Eu acho que tem uma diferença. Eu queria perguntar para vocês se existe sim uma diferença entre hipertensão primária, secundária, se a pessoa nasce hipertensa, como é que funciona isso. Né? Eu realmente tinha interesse em saber, porque a gente ouve muita, como a enxaqueca não tem cura, não. Seu pai tem, você tem, isso aí não vai acabar. Então, a gente às vezes fica achando que é uma condição da qual você não consegue fugir. E muitas vezes a gente, hoje em dia, conhecendo, vê que é uma condição que tem por trás muita coisa, que você pode acabar com aquilo que tem lá e melhorar seu estado de pressão arterial, né? A denominação foi colocada errada e não foi revista e cria uma confusão. Então, a maior parte dos casos de hipertensão são chamados de hipertensão essencial, como se viesse do nada, da essência. Né? Todos os pacientes hipertensos têm uma causa. Que essa hipertensão que vem da obesidade, da síndrome metabólica, dos maus hábitos de vida, foi denominada hipertensão essencial. Então, dá a impressão que ela vem do nada. Você foi um desafortunado, e tem a ver com genética também, que ganhou uma... Mas tem alguns casos que na verdade, a minoria, que chama hipertensão secundária, que é secundária a uma estenose de artéria renal, secundária a uma síndrome de Cushing, secundária a um feocromocitoma, que é um tumor que secreta adrenalina, noradrenalina. A estenose de artéria renal é uma hipertensão de causa mecânica, né? Então, por exemplo, quando você pega uma pessoa de 20 anos, vamos supor assim, uma pressão de 20 por 15, você tem que pensar que não é a tal chamada hipertensão essencial, porque a chance de 20 anos você estar hipertenso sem uma causa secundária é pequena. Então você tem que sair procurando se tem feocromocitoma, se tem estenose renal ou outras causas até. Mas todo mundo com muita coisa estudada. Mas tem uma médica que deu aula na jornada da Rebelião Saudável, a Regina Nogueira, que contou que ela era hipertensa grave na residência. Residência a gente tem 25 anos de idade. Pois é. E era chamada hipertensão essencial. O que eu ia falar, eu com menos de 30 anos, cheguei a ter pressão de 25 por 18. Nossa, 250 por 180. Só que eu pesava. Você só aguentou 180. por causa da juventude. Mas eu pesava. Você só não teve um AVC quilos. hemorrágico porque era jovem. Pois é, mas eu cheguei bem na porta ali, né? E aí depois tratei com remédio, mas não alterei a alimentação. E aí voltou ao normal, perdi peso. E aí depois comecei a ganhar peso de novo, não voltei para verificar. E quando um dia eu falei, não, vou verificar a pressão. Eu fui ao cardiologista, um amigo meu, e ele mediu.
Aí pediu para eu deitar, pediu para eu descansar, e mediu. Eu fiquei quase 1 hora no consultório dele. Aí ele falou assim, o menor que deu aqui foi 20/12, né? Então, vamos Nossa. cuidar de novo. E aí eu tive que perder peso novamente, né? E aí foi fazendo dieta, e hoje eu não uso mais nada de medicamento, minha Você vê pressão que coisa. ou é 11/7, 12/8 no jargão popular, mas tinha E uma já está associação 5 anos a direta, mais né? que 30 anos. E já passou 5 anos dos seus 30 anos. Já passou Você 21, está né? 5 anos mais velho e está Já com uma passou pressão 21. bem menor. Né? Deu de fazer 51, pelo menos. E agora faltam mais 49 para o meu aniversário que a Exatamente, gente está combinando, né, no centenário, que vai ser em algum lugar do mundo. E a doutora Estou Cristina juntando também está dinheiro. convidada. A Vanessa já confirmou que vai. Né? Mas essas estatísticas de hipertensão que você falou, elas devem estar subestimadas, porque Sim. ainda uma glicemia, alguém te pede, você vai lá fazer exame não sei do que e flagra uma glicemia. Pressão, muita gente não tem aparelho em casa, se tem Não faz um mapa, desregulado, qual é o momento põe do pilha pico, velha. Né? Então tem um monte de gente hipertensa que não sabe o que é hipertensa. Você tinha muito sintoma com essa pressão de Não, 25? Quando... não tinha sintoma. Então, é uma doença igual ao diabetes, né? Demora muito para dar sintoma. É impressionante, a pessoa não sabe, não tem Impressionante. ideia. Quando Doutora se instala Cristina, de maneira insidiosa, eu tenho uma pergunta. não dá sintoma por causa da instalação. Diga. Hipotiroidismo pode ser causa de hipertensão? Pode ser? Sim, sim, porque o hipotiroidismo ele dá um edema, ou seja, um inchaço, que é diferente do inchaço de simplesmente água no corpo. Ele é chamado de mixedema. É uma coisa mais gelatinosa, mas tanto que a pele de quem tem hipotireoidismo clássico do livro, que a gente não vê mais, porque esses quadros muito absurdos já não existem mais, a gente diagnostica antes, mas é chamada podorange, que é a casca da laranja. Pensa na casca daquelas laranjas com a casca mais grossa. Mais áspera, né? Mais Isso. enrugado, né? Igual pomelo, aquela laranja que faz doce, é aquela pele clássica de quem tem hipotireoidismo não tratado grave. E o que você vê na pele de infiltração do mixedema, ele acontece por dentro. Então tem um enrijecimento de todo o sistema venoso. Isso causa hipertensão. Por exemplo, quem tem hipotireoidismo não tratado pode ter síndrome do túnel do carpo, que é também a mesma coisa que hipertensão. É uma doença de... É comum. E aí vai para o ortopedista tratar. Exato. Se o ortopedista vai não pensa nisso, não órtese faz diagnóstico. melhorar movimento e não está mexendo com hipertensão. Mamãe teve. Não é isso, mais ou Porque menos? alarga os tecidos. Mamãe chegou a fazer a cirurgia pelo túnel do carpo. Tem a impressão que ela toma medicamento para pressão aí, ó, a gente nem imagina. Tem nem ideia. Aí é bem fácil, assim, se você pedir um TSH, você já fica sabendo. Geralmente, se ela fez cirurgia, ela passou por um pré-operatório, né? Então, aí já descobriria se ela tivesse um hipotireoidismo. Mas é porque alarga os tecidos, né? Então, incha, e aí dá hipertensão, e aí dá síndrome do túnel do carpo. Dá um enrijecimento, né? Enrijecimento. Aí, só para a gente continuar com a estatística, Vanessa. Vá. Todo dia cai um A380 no Brasil de pessoas que morrem por conta da hipertensão. São 16 por hora. Nossa, então, enquanto a gente fizer uma live aqui, 16 pessoas vão morrer por conta da hipertensão. O que dá 388 pessoas por dia. Só no Brasil. Por conta da hipertensão. Olha, a estatística é igualzinho o número de celulares roubados em São Paulo por dia. 17 por hora. 17 por hora. É igualzinho. Igualzinho. Né? Então, mas roubando o celular a gente morre de raiva somente. Né? A gente morre de raiva. Mas também é subnotificado, doutora, porque muita gente não vai fazer. Porque dá muito trabalho de fazer BO.
É Porque mais muita chato que gente medir só a faz o pressão. BO pelo celular, e tá sem o celular, não vai fazer o BO. Exato. Menina, é isso Sim, te tudo, Júlio, cortei. de gente que morre por dia aí? Por cá. É gente é Por dia. tudo isso de gente que morre de hipertensão por dia? Meu Deus, é muita gente. As pessoas Muita perguntam gente. aqui, olha, chegou uma pergunta aqui, ó. Qual é a pressão considerada normal? 13 por No 8,5. 13 por 8,5. Existem campanhas para 12 por 8, né? Mas assim, eu considero uma pessoa que tem um 10 por 6, dependendo do padrão da pessoa, está normal, e 13 por 8,5 ainda está no normal, dependendo da É. pessoa, né? Então é um range Tem que muito ver. grande para a gente tentar colocar todo mundo no mesmo parâmetro, né, doutora? E eu peço sempre para os pacientes trazerem um mapinha de pressão, porque se tá 13 por 8,5, 13 por 8,5, 14 por 9, é diferente de estar 12 por 8, 12 por 8, 13 por 8,5. É a frequência Uhum, com que sai desse promo do 13 por 8,5 também importa, né? E uhum. também depende da época do ano também, né? Tem isso sazonal. Só no verão Claro ou que só no inverno? só no inverno. Só no Claro que se inverno? você está super bem, só no inverno, já explico por quê. Se você está super bem obrigado, você não vai ser hipertenso nem sazonal. Mas o hipertenso sazonal está melhor na fita do que quem é hipertenso O sempre. tempo todo, né? Exato, quem está ali no limite, né, já tem síndrome metabólica e tal, está ali no limite para ser hipertenso, quando chega o inverno aqui, hoje está bem frio, acho que deve estar, ó, tô olhando aqui no relógio, 12 graus. Que acontece? Faz vasoconstrição, né? No verão, o nosso anel não fica apertado, no verão, e no, Uhum. e no inverno fica assim largo, por causa da vasoconstrição, o dedo fica mais sequinho. Só que essa vasoconstrição, ela vai culminar numa hipertensão. Então, não é raro a gente ter que aumentar o antihipertensivo dos pacientes por 3 meses, aí eles voltam a tomar o tanto que tomavam antes. Uhum. Olha só, não sabia que era Aí, por causa e disso. pode, por exemplo, a pessoa que mora num local de clima quente e vai fazer uma viagem para um lugar de clima frio, Fica na hora de hipertenso. se aclimatar, fica hipertenso. Fica hipertenso. Olha que Ou pode ser interessante. um hipertenso que vai morar em Teresina, deixa de ser hipertenso. Nossa, é. Aqui o meu é 11 por 7. Doutora, e quais são os sintomas da hipertensão? Veio outra pergunta aqui. Olha, o sintoma mais clássico da hipertensão é sintoma nenhum. Porque a Tá vendo? pessoa que tende a ter sintomas com hipertensão são aquelas que, por algum motivo, estão tendo picos hipertensivos. Porque, por exemplo, essa pressão que o Júlio falou que ele teve, numa pessoa que não é hipertensa de base, a pessoa vai estar explodindo de dor de cabeça. Vai estar quase que vomitando de dor de cabeça. Ou se não estiver vomitando mesmo. Mas dificilmente você vai chegar numa pressão tão alta sem que ela seja construída. Então, Ok. essa cursão de uma glicemia alta, de uma pressão alta, o nosso corpo ele é maravilhoso como um sistema de adaptação. Né? Então, os pacientes acham ruim, mas a minha insulina de jejum está a 26. Eu falo, olha, o seu pâncreas, ele não te detesta, não. Ele prefere que você fique morrendo de fome com insulina de 16, não, 26, né? Não sei se eu falei 16, Uhum. mas eu queria dizer 26. 26. Uhum. 26. Eu tô lembrando dos pacientes que eu atendi essa semana. Ele não te detesta, ele prefere que você fique com sobrepeso, obesidade, com fome o dia inteiro e até hipertenso, do que deixar uma insulina baixa e você com 300 de glicemia. Ele está indo pelo menos pior, está fazendo redução de Uhum. danos. Uhum. Então, o corpo também, ele vai aguentando essa pressão. Ele tem um sistema tampão que vai normalizando, ele vai usando toda a reserva dele. Até fui falar da reserva, lembrei agora de um livro que chama Medicina do Amanhã, do Dr. Pedro. O sobrenome dele é um desafio falar, Chestatsky, acho que é.
E ele conta a história dos telômeros do É mais fácil falar o DNA. Dr. Pedro E Neuro, né? Não é o Dr. Pedro Neuro? isso, exato, Dr. Pedro Neuro, exatamente. Eu Aham, estava lendo o livro dele esses dias. sim. Os telômeros do DNA é como se fosse uma carteirinha, não de vacinação, mas uma De carteirinha de validade, quantos prazo de anos validade. de É o prazo de validade, validade, é. exato. É o prazo de validade. Então, eles vão desfiando e perdendo a pontinha dele conforme você vai envelhecendo. Mas esse envelhecer, ele não tem muito a ver com idade cronológica. Você pode pegar uma pessoa de 30 anos e ela tá com os telômeros todos amputados lá. Uhum. Porque castiga muito o corpo, né? A árvore da síndrome metabólica castiga, só que a princípio cai na reserva. Então, nós não percebemos, porque não castiga no factual do dia a dia, vai castigando na reserva. Igual, por exemplo, um paciente que você olha o hemograma, ele não tem anemia, mas você vai lá e vê a ferritina de 10. Quer dizer, ele não está tendo anemia às custas de nenhuma reserva de ferro. Tudo que ele tem está sendo jogado no glóbulo vermelho. Então, você vai castigando a reserva. Enquanto você é jovem, tudo bem, a reserva está Ok. castigada, você está bem. Mas aí vai dando perto dos 40, 50, o negócio entorna. Aí a gente ouve as pessoas dizendo assim, nossa, mas a velhice vai trazendo as coisas. Na verdade, o que foi sendo trazido muito antes da velhice, né? Exatamente. Eu acho que as doenças que são inexoráveis, aquelas que você não escapa de jeito nenhum, são poucas, né? A maior parte das doenças é uma construção que a gente, na maior É, parte das vezes, inconscientemente faz. Não de maneira consciente, mas inconscientemente faz, né? É verdade. é. Aí eu gostaria de fazer só uma pergunta para Vanessa. Tem muita gente que segue a Vanessa por conta do dia a dia, da enxaquecosa que ela mostra, né? As fases que ela passa, tudo. Aí toda terça-feira a gente faz tipo aquele painelzinho que tem na frente das empresas, da CIPA, né? Estamos há tantos dias sem acidente. Aí eu gosto de perguntar para a Vanessa, quantos dias sem dor, né? Já tem bastante. Já tem quase 30 dias. Sem dor, sem nada. Sem nenhum sinal. Né? Porque antes a gente estava assim, no controle perfeito, mas tinha horas que eram aquelas pré-dores, você sabia que tinha cabeça. Então você sabe que você está assim, você mexe. Ou então você não tem a dor, mas você tem a enxaqueca sem dor, você tem um pescoço travado, você, né, tem mais sono, cada um vai variando nos sintomas, mas não tem sintoma nenhum de nada. Então, assim, e a Já. insulina a insulina tá por trás disso. Agora, hipertensa, eu só apareci grávida. Quando eu estava grávida, teve uma vez que eu estava morta de dor de cabeça, e aí fui medir a pressão, tava alta, estava 16 para alguma coisa. Eu não me lembro E mais. olha que engraçado, você falou da gestação. Tem duas situações fisiológicas ao longo da vida de resistência insulínica, né? Que o pessoal fala PP, Ah, puberty pregnancy, para você ver como tem a ver com resistência insulínica e hipertensão, né? Então, puberty Uhum. é, pregnancy são as resistências insulínicas fisiológicas. é. As No coisas tudo tem climatério, explicação, né? no climatério tem também isso, doutora Cristina? Ou não tem nada a ver? Tem, mas a via é outra. Na verdade, não é bem no climatério. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai ganhando uma rigidez de todo o sistema venoso, principalmente das artérias, né? Tem Vai placas perdendo de flexibilidade, cálcio. né? Perdendo Exato, assim flexibilidade, né? como a flexibilidade que a gente perde no corpo, a gente perde nas artérias. Então a hipertensão vem mais daí. Só que é isso que você falou há pouco. Se a gente está no climatério, vamos supor, aos 50 anos de idade, 50 anos de idade você pode estar batendo um bolão, assim como você pode estar estragado, né? Depende É, de como as coisas foram É, construídas. Se você acordou a tempo, né? Tem é, gente que eu vejo no consultório que com 50 anos está numa escala de 0 a 10, assim. aham. O que eu gosto de falar é que a gente tem o carro, ele vai ficar velho, né? Mas
se ele colocar um carro velho numa estrada detonada, ele não vai chegar no destino. Agora, um carro velho numa estrada boa, ele vai longe. Então, a gente tem que cuidar da estrada, já que não dá para rejuvenescer o carro, vamos dizer O carro. assim, né? Então, a estrada que a gente coloca esse carro para rodar é que vai fazer diferença, que é a nossa condução diária, né? Como que a gente vai preparar a nossa saúde para que aquele carro velho consiga andar muito ainda. Tem ainda uma, se uma fosse... Desculpa, doutora, Diga, atrapalhei depois... o delay. Não, pode falar, pode falar. Tem uma pergunta que diz assim, olha, quem tem hipertensão precisa tomar remédio todo dia? Precisa. Se não... Às vezes eu pego o paciente que está muito assim, limítrofe, e sinto que ele vai aderir rápido a uma dieta com mais proteína, com bem menos carboidratos, sem processados. E às vezes eu vou até usar para ele algumas medicações para ajudar a emagrecer, como por exemplo os chamados agonistas de GLP-1, né? O Saxenda, o Ozempic, o Ozempic é um remédio para diabetes, na verdade, mas ele ajuda a emagrecer. Ele vai com off-label aí, né? Uhum. Ele vai como off-label, exato. E tem outros também de diabetes, como por exemplo uma classe chamada inibidor de SGLT2. Essas medicações, elas têm um bônus de um efeito diurético. Eles não são diuréticos, mas têm um bônus de efeito diurético. Então, se você sente, né? A gente sente isso do paciente, se ele vai realmente aderir à dieta. E ainda mais se você vai tratar com essas medicações, aí eu não dou antihipertensivo, mas você não pode deixar a pessoa hipertensa. Se por alguma via ela não conseguiu se manter normotensa, não dá para ficar hipertenso. Uhum. Agora você falou uma coisa que é interessante, né? A questão da alimentação na hipertensão. Então, a low carb aí, com relação à hipertensão, o que é que a gente tem a falar sobre isso? Porque tem gente que tem medo da low carb, né? Sim, eu acho que tem... O do povo é passar vontade, isso sim. Ai. Mas assim, ó, quer ver? Para a gente entender como é poderoso a poderosa dieta, eu vou até pegar um exemplo que não fala ao pé da letra da hipertensão, mas dá para a gente extrapolar. Um experimento de 2015, né? Um estudo do tipo experimento, né? Não é um estudo observacional, de 2015, do grupo do Dr. Lustig, que é o chefe do ambulatório de pediatria, de endócrino-pediatria da Universidade de São Francisco, né, na Califórnia. Eles pegaram 43 crianças obesas com síndrome metabólica. Então, não era qualquer criança, elas eram obesas e tinham síndrome metabólica. E aí eles dividiram metade e metade, sendo que uma metade ia comer a mesma quantidade de carboidrato que a outra metade, só que com a diferença que eles iam praticamente tirar a frutose, iam deixar com 4% de frutose. Então eles teriam que dar muita glicose, muito amido, para compensar a saída da frutose sem diminuir o pool total de carboidrato. E o experimento ia durar apenas 9 dias, muito pouco. Aí o que começou a acontecer na metade que estava comendo nada de frutose? Ou seja, tiraram suco, biscoito, bolacha e colocaram batata, arroz, né, coisas que são amido. Esse pessoal começou a perder peso, sem comer menos caloria ou menos carboidrato. E aí eles começaram a enfiar comida. E não podia perder peso, senão ia atribuir à perda de peso o resultado benéfico. O resultado da diminuição da pressão, né? E associar a perda de peso, não a alteração da alimentação. Uhum. E aí eles colocaram mais comida. Mesmo assim, colocando mais comida, ainda as crianças perderam cerca de 1 quilo. E aí eles foram fazer as análises de sangue e de marcadores como pressão. O que eles viram? A pressão foi menor, o triglicérides foi menor e principalmente a área sobre a curva de insulina, que é a quantidade de insulina que precisou ser secretada por essas crianças, diminuiu. Então, por que eu quis trazer esse estudo aqui agora? Porque esse é o efeito agudo da dieta. Então, não é só porque a gente emagrece que nós ficamos menos hipertensos,
que emagrecer e ficar menos hipertenso é óbvio. Até por uma questão da física mesmo, da ciência física. Um corpo enorme versus um corpo pequeno, o sistema de pressão é menor. Mas, por outro lado, tem o efeito agudo, que é o quê? Melhorar a resistência insulínica. Você tira a frutose, você tira aquele mecanismo mais agressivo da lipogênese de novo, que é a formação de gordura de novo dentro do fígado. Cai muito, né? Essa roda da lipogênese de novo. E quando de caem os triglicerídeos, né? Quando caem os triglicerídeos, vai cair essa lipogênese também, né, doutora? Vai cair também, porque o triglicerídeo que é exportado da lipogênese de novo é captado pelo adipócito. Isso que as crianças não tiveram como não emagrecer, melhorar a pressão. Então, tem um efeito agudo da dieta. Por isso que eu falo, olha, fulano, você vai fazer direito, eu vou te dar um bônus. Eu vou dar menos esse remédio para diabetes, menos esse para hipertensão. Você volta daqui um mês. Eu vou ver se eu consigo manter 100, ou você vai precisar. E aí, doutora, jogando uma lenha na fogueira, assim, né? Tem alguns estudos que associam um aumento do número de câncer ao consumo da hidroclorotiazida, né? Que é o principal diurético, né? Utilizado dentro de um tratamento de hipertensão, né? E também tem um estudo da Cochrane que ela simplesmente conclui que os medicamentos não reduzem as complicações das doenças e do risco de morte, embora reduzam o número da pressão arterial, né? Como que a gente vê isso? Porque a gente tem um número que a gente pode dizer que foi maquiado, mas o processo continua acontecendo por trás? Olha, e isso não é igual aos estudos que mostram que melhor controle glicêmico não reduz doença macrovascular em diabetes, do tipo AVC e infarto. O controle glicêmico não reduz. Olha que coisa louca. Mas como assim? Eu estava com 8 de hemoglobina glicada, agora eu estou com 7 e não vou morrer menos? Porque, na verdade, é o jeito que você está chegando no resultado. Né? Então, você tem que baixar a pressão, até porque o fulano vai fazer uma descompensação da insuficiência cardíaca, outras coisas. Mas você não está tratando a árvore. A árvore é síndrome metabólica. Né? É a mesma coisa que acontece com doença macrovascular e controle glicêmico. A hidroclorotiazida eu não gosto tanto, não é nem por causa dessa história, que ficou meio... Ela não ficou muito bem definida. Nebuloso. Ficou meio nebuloso. Mas eu não gosto dela porque tem muita... Pego muito paciente tomando 25 miligramas, que é uma dose que pode aumentar a glicemia de jejum. Então eu já prefiro ir para outros, tipo indapamida, porque daqui a pouco eu prescrevo 12,5, volta tomando 25, né? É um diurético que eu, via de regra, não prescrevo. Muito bom. Olha aqui, ó, chegou aqui, ó. Hipertensão, depressão, insônia, dor crônica e sinusite frequente. Tudo mudado com mudança de alimentação. Low carb. Olha bem. Porque Tinha mexe muita na coisa árvore, da né? síndrome, muita coisa da síndrome metabólica aí. Agora a Vitória faz uma pergunta que é interessante, porque ela diz, ó, low carb me ajudando muito. Como eu sei que não sou mais hipertensa? Mede a pressão. Só medir. Mede a pressão, se tiver normal. Se não tiver medicada, e a Se não pressão tiver está medicada. normal, se ela estiver medicada, não A pessoa... vale. aí não vale. Mas o pessoal fala que diabetes é uma doença crônica que não é uma doença que tenha cura. É uma doença que não tem cura. Progressiva, né? E progressiva. Ué, você mudou a alimentação, emagreceu. Aí toda hora você mede lá, ou usa um Libre, ou faz ponta de dedo, nunca que dá alterada. Aí você faz hemoglobina glicada, dá 5,2. Aí o ano que vem você faz, dá de novo. Ué, tá ok então. É um ex-diabético. É porque é um estado, né? As pessoas muitas vezes entendem que é uma doença que você precisa conviver com ela para sempre, mas às vezes você tira a causa lá de trás e a pessoa deixa de ser hipertensa. Estou errada?
Não, é porque ele não gastou a reserva a ponto de esgotar. É igualzinho o diabetes. Se você acordar a tempo, por exemplo, tem gente que agora no Covid ficou diabético, assim, porque tomou tanto corticoide que ficou com exame de diabético. Mas a pessoa é diabética? Não. A reserva que ela tem, se tirar o agressor, que no caso era o corticoide, e que no outro caso pode ser comer mal durante anos, e ela ainda tem reserva, a reserva dela aguenta. Por exemplo, se eu tomar um anti-inflamatório e tiver uma nefrite glomerular e ficar com insuficiência renal e conseguir, isso é meio perigoso, é bem perigoso, mas se eu conseguir Uhum, reverter e ainda tenho rim para aguentar, eu sou um ex-insuficiência renal. uhum. É Então, que não vai ter complicação, é. depende tanto de reserva que você ainda tinha. Aham. Outra coisa, doutora, normalmente, ah, dentro dos quadros hipertensivos, né, também a gente, em vários casos, mas eu gosto muito de tentar uma suplementação com magnésio. Tem relação para baixar a pressão arterial com a suplementação do magnésio? E por que que no Brasil a gente tem carência de magnésio normalmente? Não tem tanto estudo assim, ou pelo menos eu não tenho visto, né? Pode ser que não tenha triado muito bem. Tem uma parte do que a gente faz que ela não consegue ter assim um respaldo de medicina baseada em evidência tão concreto, mas a gente usa a nossa experiência, né? E às vezes você até vê o paciente melhorando, porque você vai usar magnésio para outras coisas, como por exemplo a constipação intestinal, para sono, né? Então a gente Uhum. vem usando cada vez mais e aí você observa cada vez mais. Mas não é. Fica meio que no off-label aí, né? Não é um tratamento É, regulamentado. Então, não, menos gente aham, vai usar. entendo. Muito E bom. a vitamina D3 tem suplementação, tem alguma coisa a ver com isso ou também ou não tem? Eu não sei se tem um link assim direto, como eu acabei de explicar, da enós, da enzima nítrico e tal. Em algum lugar vão se cruzar, mas não sei se o Júlio estudou sobre alguma coisa, um link assim muito direto. Não, mas assim, normalmente o paciente, quando ele vem com várias debilidades, a insuficiência de vitamina D25 hidroxi está relacionada nesse diagnóstico, vamos dizer assim, né? Quando a gente faz um panorama geral desse paciente, né, que ele tem essa deficiência incluída aí, e que muitas vezes, quando a gente vai ou suplementar, ou sugerir que tenha uma mudança de conduta para que melhore essa parte da vitamina D, e que ele está perdendo peso também, quando vai ver, deixou de ser hipertenso, né, por Ok. decorrência do monte de coisa que está acontecendo. É como a doutora É. Cristina fala, é a árvore, né? É a árvore, não tem É jeito. E a por Nós não exemplo, ó, somos coisinhas isoladas, né? Nós somos sistemas complexos, né? e você vê que coisa engraçada, aquela história da borboleta que bate a asa aqui e reflete em outro lugar. É tão Sim, louco isso que. o tal do efeito borboleta, né? Exato. Por exemplo, o consumo corriqueiro, frequente de óleo vegetal de semente, né? Soja, milho, canola, algodão, ele vai incorporando nas nossas estruturas lipídicas, gordurosas do corpo, né? E até aventa-se o fato de que a estrutura da pele, que tem gordura, né, fica alterada e nós ficamos menos resistentes a não termos queimadura solar. E Sim, aí Olha, a gente fica se é, entupindo de protetor solar. é assim, ó, curiosamente, eu não uso protetor solar, doutor, eu não me queimo. Não, assim, eu vou para o Então, sol, né? Não tem aquela insolação, não tem mancha na pele por conta de sol, né? Pode até alguém falar assim, nossa, mas isso é um desserviço, tem que ter medo do sol, tem que usar protetor, tem que tomar cuidado com a hora, tal. Mas quem não tem ácido graxo, ômega 6 em excesso no organismo, e que também não né? tem ácido linoleico, não vai ter esses problemas com a pele por conta do raio solar, né? Então, e aí a pessoa que tem muito esses problemas que o Júlio está falando, ela vai se entupir de protetor. Então, essa pessoa vai ter deficiência de vitamina D. E essa é a mesma pessoa que vai ter, com o uso desses óleos, síndrome metabólica.
porque eles estão bastante relacionados à síndrome metabólica. E aí essa pessoa é hipertensa. Então, mesmo se não tiver um link direto, que eu realmente não sei, entre a vitamina D Sim. e a hipertensão, no fenômeno borboleta as coisas acabam se encontrando. Verdade. Olha só, acho que foi a Vitória, ela perguntou aqui, ó, picolinato de cromo tem algum benefício na hipertensão? Olha, isso são as anedotas de consultório. Os pacientes, não que o picolinato não tenha ação, eu falei anedota porque o povo já chega lá, me dá um picolinato, senão não pode comer doce. Na hipertensão em si, não sei se tem, não sei se o Júlio sabe. Não, assim, eu nunca receitei picolinato de cromo para ninguém. Né? Eu também não. Nunca vi necessidade. Tem umas coisas que aparecem assim, ganham holofotes e tal, e desaparecem. Isso é muito comum dentro de nutrientes, né? Aparece o cara salvador, depois ele desaparece, vai aparecer outro. Eu entendo, né, como algo que ainda não teve protagonismo que realmente deveria ter, porque não tem função, né? Alguém que achou, falou ali, mas não se comprova, né? Perfeito. Eu costumo ter uma prescrição mais econômica, como o magnésio, por exemplo, mas a maior parte das coisas eu não prescrevo. É verdade. Ó, falou em magnésio, doutora, vem uma pergunta aqui da Mazinha, ó. Tem problema suplementar magnésio diariamente? Não. Não, tem que ter um motivo para estar tomando, mas não tem. Tem que ver o tipo de magnésio que coloca também, né? Geralmente a gente vai para o mais econômico, dependendo da capacidade de aquisição do paciente, que é o cloreto de magnésio, mas dependendo de qual a indicação, a gente vai variando os magnésios, tentar ficar por volta de 1 grama por dia, não passar disso. Muita gente com 500 miligramas resolve. A gente pode usar magnésio glicina, né, quando melhora, né, a absorção de magnésio e também não vai produzir diarreia, né, como o cloreto de magnésio está propenso a colocar. A gente pode colocar o dimalato, né, quando tem o intestino mais preso, ou quando a gente vai mexer com pressão também, e o magnésio treonato, quando a gente quer falar lá com o cérebro. Então, assim, a gente tem as formulações de magnésio mais específicas, mas sempre é importante ter magnésio no organismo, né? Acho que ele é um dos principais suplementos que a gente coloca, até porque nosso solo parece que é pobre em magnésio, e aí a população, de forma geral, se beneficia quando consegue fazer a suplementação. Então, deixa eu fazer uma pergunta agora para o Júlio, que é uma queixa muito frequente de quem começa a dieta, vamos colocar tudo num balaio, vai chamar de low carb, é constipação intestinal. Eles voltam constipados. Que, na verdade, há controvérsia se isso é constipação. Mas eu uso bastante o magnésio. Nessa situação, qual o tipo de magnésio que você mais usa, que você mais gosta? Eu uso o cloreto com o óxido de magnésio, né? Tem algumas apresentações que tem o cloreto e o óxido junto. E qual que vai ser a medida? A gente vai testando o paciente. A medida vai ser quando ele dá uma diarreia. Quando ele dá a diarreia, cessa, aí volta com uma dose menor. Aí a gente achou a dose dele. Eu já tive paciente de 6 gramas por dia, né, para poder ali dar o resultado, e depois ele volta ali para 1 grama, 1,5 gramas, mas é nessa faixa, né? Agora, quando vai falar de constipação, é o cloreto de magnésio e o óxido de magnésio juntos, né, que eu uso normalmente. Eu não sei se a doutora tem essa prescrição também, mas eu vou nesse uso mais o citrato, mas eu gostaria de testar e ver como é que fica. Eu uso mais o citrato quando alguma reclamação com relação à digestão no estômago, né, onde a pessoa reclama de um refluxo quando em jejum, né, que aí já tem uma alteração na acidez do estômago, e aí eu gosto de ir com citrato mais especificações. Quando é prisão de ventre, é cloreto e óxido que eu gosto de utilizar normalmente, e tem funcionado, né? Muito bom, aprendi mais uma aqui.
Eu Ó, tem aprendi um uma monte outra até aqui, agora. ó. Aqui. Eu também, e eu, então, aqui, da China. Deixa eu falar com vocês. Ó, chegou uma pergunta aqui que diz assim, porque o chá é diurético, né? Inclusive, é uma das coisas que a gente, na enxaqueca, precisa tomar um pouco de cuidado, porque precisa se hidratar mais quando você tomar chá. Então, a pergunta que veio é, se existe algum chá ou fruta que ajude a baixar a pressão? Ó, eu costumo falar que a gente melhora, via de regra, pelo que a gente não come, do que pelo que a gente come ou toma. Então, é o que a gente vai deixar de comer que vai dar resultado. O chá é diurético porque você põe um monte de líquido para dentro e tem que pôr para fora. Uhum. Tem umas pessoas que defendem que chá é uma água saborizada, né, que não vai ter todos esses efeitos. O chá é uma planta, que é a Camellia sinensis, que faz o chá branco, o chá verde, chá preto, né? E existem as outras infusões que aí tem que ver dentro do reino fitoterápico que ação que ela pode ter no organismo. Mas quando a gente fala chá, a gente está falando especificamente daquele que é bem produzido lá no Ceilão e vai ser distribuído pelo mundo inteiro. Mas outras coisas não são chás, são infusões de ervas que aí tem que tomar o cuidado fitoterápico, que essas ervas podem ter com interação com medicamento ou de produção de quadros que não necessariamente seja aquilo que a pessoa está imaginando, né? Mas no Brasil a gente tem por até exemplo, o efeito garrafada, né? O evento da garrafada, que é vendido aí à torto e direito nos mercados populares e que a gente tem que tomar cuidado também, né, doutora? Outro, por exemplo, se você tomar o chá, que é uma infusão, o chá mate, o chá preto, o dia inteiro, são um monte de cafezinhos que você tomou, que são chás que têm Cafeína cafeína, ali, né? né? Então, assim, eu não apostaria no chá como tratamento, não. Né? Apostaria no chá, sim, se a pessoa está tomando refrigerante, bem melhor que ela tome chá. Sem dúvida. Porque tem frutose no refrigerante e no chá não tem. E é muita frutose, que a maioria dos refrigerantes são adoçados não com a sacarose, mas sim com o xarope de milho de alta concentração de frutose, que como a doutora Tanto, mostrou no experimento das crianças, né, está associado diretamente ao ganho de peso, né? Aí, ó, sim, tanto Lourdes, que respondeu. ela perguntou. Então, tanto que o aumento da estatística de diabetes na China, ele se deu, né, a curva maior de inflexão aí de diabetes na China, quando a Coca-Cola começou a perder mercado, eu acho que mais ou menos em 1990, nos Estados Unidos, pelo esclarecimento da população, e aí eles fizeram uma estratégia de marketing muito agressiva no Oriente, especialmente na China. Eles montaram quase que um gabinete dentro do Um governo QG, né? chinês. Exato. E aí eles começaram a vender refrigerante demais para a China. Aí você pega a estatística de diabetes, não sei o que a Esteatose Vanessa hepática também, percebe né? aí. E lembrar que os chineses não precisam ser obesos para serem diabéticos, né? Tem Não. mais. Né? Então São tem mais mais. sensíveis, né? Pode ter Porque não tem tecido sim, adiposo, né? É mais difícil ganhar periférico, peso. E aí essa adiposidade que estaria lá no tecido vai parar adiposo, na ela vira barriga. triglicerídeo e que vai culminar aí com várias patologias da árvore, né? Da síndrome metabólica. O que eu E ouço olha, é falar impressionante. Diga, Vanessa, que eu quero que saber eu o que ouço que você falar, ouve falar aí na não, China. o que eu ouço falar das pessoas que já moram aqui há mais tempo é o seguinte, que você, lógico, você nota a população é mais magra do que a gente aí no Brasil, ok. Porém, a quantidade de obesos está absurda de você enxergar. Todas as vezes que você sai, você encontra um chinês obeso, mais de um e tudo. Você vê, a alimentação está paupérrima aqui. É muito triste de óleo, de açúcar, sabe assim, de glutamato monossódico é vendido como pacote de sal, Uhum. sabe? Então, assim, sabor, é um negócio, assim, É. realmente que dói. E assim, ó, o interessante é que a gente falou até agora de hipertensão sem ter falado do sal, que sempre foi colocado, né, como vilão. Acho que muita gente que está vendo a gente aqui ainda tem esse medo, né?
Eu tenho uma conhecida que foi internada essa É, semana com hiponatremia, porque não come sal de jeito nenhum, sabe? olha só. Com medo do sal, né? E o que acontece, doutora? O sal, ele aumenta a pressão, ele é hipertensivo. Essa história já deu pano para manga, não deu? Ó, sal aumenta a pressão. Mas se você está comendo muito sal, é porque a lição de casa primordial você não fez, porque ninguém come muito sal. A não ser a pessoa que come o que vem da indústria preponderantemente. Porque se você fizer as comidas maravilhosas aí que você vê no Instagram da Vanessa e errar no sal, esse bicho ela fez Não hoje que vai eu vi ficar nos bom. stories. Você vai cuspir, você vai achar lindo, ter uma baita expectativa que ele estivesse delicioso e vai procurar um banheiro para cuspir, né? Ou estrogonofe. Ninguém come, se você errar no sal, você não engole a comida. Você só come se o sal estiver disfarçado, como realçador de sabor. Aí você come um monte de sal, por exemplo, na Coca-Cola. Então, se você fez a lição de casa e come de vez em quando, mas no dia a dia você come o que tem na feira, no sacolão, no açougue, você não come muito sal simplesmente porque o paladar não deixa. Então, essa pessoa, como é que ela vai ficar hipertensa? Ela vai ficar se torturando, comendo uma comida super salgada e horrível, até ficar hipertenso? Não. Só fica hipertenso realmente se você come um monte de sal. Até, por Industrializada. exemplo, ó, até no whey protein, que é um produto que nós que fazemos dieta de baixo carboidrato serve pra gente, a gente não briga com os pacientes de usar, eu mesmo uso, porque gosto, adoro um doce, já que eu vou comer doce mesmo, porque eu não consigo ficar sem, eu faço minha panqueca de whey. Se eu errar no bicho, sabe, eu não vou comer. Mas no whey protein, se eu não tiver o cuidado de olhar os rótulos, tem Vem assim muito de A a sódio Z ali. de sódio e você não percebe. Então, o sal que dá hipertensão é o sal em grande quantidade que tem na comida processada. É. O sal tem uma utilidade também. Eu gosto de brincar. Eu falo que se você está num churrasco e chegou muito mais gente do que o previsto, é só salgar a carne, que a carne vai dar para todo É, mundo. exatamente. É Ele isso salva mesmo. o Ai, churrasco com ai. pouca carne. E o café? Falam que aumenta a pressão, aumenta? Nossa, isso é tão difícil de medir na prática. Eu não fiz nenhum levantamento de literatura para saber como que está o estado da arte, digamos, na literatura. Aí eu vou ter que dar uma peça de opinião, que é o nível mais baixo de evidência. Bem rasteirinho, né? Bem rasteiro. Ó, não sei, eu acho que precisaria tomar muito café. Assim, mais do que a maior parte das pessoas tomam. E eu acho que tem que ter uma sensibilidade à cafeína também para poder ter esta relação. Algumas pessoas não têm esta sensibilidade à cafeína e outras pessoas têm. Aí é uma questão de individualidade. Então, se é individual, não é um mecanismo que a gente pode generalizar, E né? dizer que Tem um aumenta, né? outro mecanismo. Tem um outro mecanismo da cafeína que é individual, que é mais fácil de verificar do que a hipertensão, até porque a hipertensão você tem que ter um aparelho de pressão para ver se está hipertenso. Que é a ação, né? É o Se a pessoa despertado, né? toma 3 cafés às 7 da noite, tem gente que dorme sem nenhum problema. Tem gente que se tomar um café às 6 horas da É, tarde já não dorme. E tem o efeito do colesterol também. Não sei se o Júlio já viu isso, que a cafeína pode aumentar o colesterol de eu alguns sei. pacientes. De alguns pacientes, sim, porque como a cafeína ela tem uma meia-vida longa, né? E aí, se a pessoa. Porque é um efeito secundário, né? Essa pessoa, quando ela não dorme, ela vai piorar o padrão de insulina dela, e isso tem um efeito no colesterol também, né? Então, a Então, insulina de novo aí, né? eu acho que cai no balaio daquelas coisas individuais. Isso. Mas é Aham. que não é saudável a gente ficar tomando uma garrafa de café de De manhã, uma garrafa café. de café à É. tarde, né? Aham. Eu tenho que me policiar muito, porque para o meu gosto eu tomaria 2 garrafas por dia.
Então, eu tenho que me policiar. Até mesmo o budismo fala isso, que não é bom para. Eu não sou budista, mas gosto da filosofia, que não é bom para clareza mental. Então, independente de ter uma ação na hipertensão ou não, você toma lá seus cafezinhos de manhã, mas não é legal ficar assim tomando uma garrafa de café por dia, né? Bom para clareza mental também é jejum, né? Eu acho que eu Opa! estou Ótimo. há 58 horas em jejum nesse Nossa. momento. Que Tá bem isso? tranquilo. Amanhã eu vou almoçar, tá tudo ótimo. Eu almocei domingo. Olha, esse longo eu vou chegar lá. Eu ainda tô Não caminhando. precisa, Ai, gente. não precisa. Eu estou fazendo uns biohacking aqui, estou medindo, tá tudo certo. A minha glicemia agora há pouco, antes da gente começar a live, foi 77, né? Tá tudo tranquilo, né? Ai, gente, eu admiro quem tem essa força mental, porque eu sei todos os benefícios do jejum. Ai, mas é chato de fazer jejum longo. Agora, Cristina, eu posso dizer uma coisa para você? Vou dizer. Eu nunca achei que eu fosse fazer jejum. Jejum, para quem tem enxaqueca, é assim, considerado assim, um vilão da história, sabe? Desde o tempo que eu trato. E eu nunca, para fazer exame de sangue era uma loucura. Eu passava mal, sempre passei mal. Eu não sabia do poder que tinha o jejum. E olha que o meu jejum é pequeno, não faço. Mas tirou com a mão. Impressionante. É porque é o estado em que a insulina fica mais baixa ao jejum, né? Então, se você tem uma pessoa que tem resistência insulínica, não uma pessoa que é sensível, aí a insulina sobe, mas ela desce também, né? Mas você pega uma pessoa que tem resistência insulínica e você precisa que ela saia da resistência insulínica, o jeito mais eficiente é colocar ela em jejum. E eu estava com o pé na E aí diabetes. melhora a enxaqueca. Eu acho que eu tenho resistência insulínica, né, Júlia? Eu acho que eu tenho, porque minha insulina estava alta, minha glicose também estava lá no pé, ou lá em cima, e eu faço uma alimentação. Mas pode ser que você não tenha quase mais. carnívora. Não tem, Pode ser que agora não tenha tem mais. Agora não tem mais. A pessoa que, doutora Cristina, a pessoa que faz uma viagem para a Muralha da China e leva o lanche só carnívoro para comer na Muralha da China, tá dedicada, né? Olha, se bem que lá, o problema é o óleo vegetal de semente na China, porque se não fosse, você compraria uns besouros, uns uma proteína boa. gafanhoto. Porque a gente come todos os artrópodes do mar e não come da terra, por quê, né? É tudo artrópode. Exatamente, se não fosse frito no óleo de vegetal de semente, tava ótimo. Eu não sei se eu consigo. Você tem coragem, Ju? Tem coragem? Eu tenho totalmente, olha. É que a gente não mora aí, se a gente for aí, a gente vai... Porque assim, você quer algo mais estranho para quem está do lado de fora do que comer tripa de bode assado? Eu como de boa. Então, tá tudo valendo. A próxima aventura que a gente deve ir no açougue no fim de semana próximo, vai ser comprar um rim. Vamos ver, nunca comi. Ah, é muito gostoso. Sabe como é que se chama? Aqui chama passarinha. Passarinha? Passarinha é o rim? É o rim, exatamente. Ó, eu planejei Já comeu muita tirar passarinha sem saber, né? Eu planejei de só limpar, salgar e fazer na manteiga. Vamos ver se vai Não, é ficar gostoso. Dá para fazer. Ó, uma dica que você pode fazer, que vai ficar muito bom, é um estrogonofe de passarinha. Fica ótimo. Né? Meu, Olha estrogonofe é horrível. Eu mal sei grelhar as coisas, acho melhor não. Quando a minha secretária do lar teve Covid e ficou 15 dias afastada, eu e meu marido conseguimos a proeza de disparar o alarme aqui por causa da fumaça. do condomínio, detetor de fumaça. do condomínio a ponto de vir a brigada de incêndio. Olha como que a gente cozinha bem. Olha E aí. meu filho, que tem meu filho tem uma barriguinha ali respeitável, dá para notar, assim, né? A gente que é endocrinologista nota, né? Ele não é gordo, não, mas tem aquele calinho da genética ótima da minha família. E aí, lá pelo 10º dia, ele assim, mãe, mas por que parou de ter comida aqui em casa de repente? Aí eu fui ver a barriguinha do menino, já estava quase chapada. Ainda bem que são só 15 dias. A tua receita da galinha já passou. Eu vou fazer Eu já a passarinha. passei para menino. Vou fazer a passarinha, porque como é só no final de semana que a doutora vai fazer a compra,
Eu faço antes, vou fazer laminada, aí faz com manteiga Opa! e alho. E um cheiro Eita, verde, nós. pronto, vai ficar Isso não gostoso. se Né? faz, isso não se faz. Será Então, um hoje aqui tema para a próxima live, o Será? Júlio Pode mostrar ser. a façaria. ó, a Elis está perguntando aqui, dizendo, ó, entrei agora, o jejum tem contraindicação para hipertensão? Não, contraindicação não. Não pode até ser bom, né? Aliás, Seria são bom. Pode poucas. até ser bom. É, São poucas as contraindicações para jejum, né? São poucas. pouquíssimas, é. Então, até peguei um resuminho assim, a gente fala, o que então causa hipertensão? É a alimentação errada, é a falta de sono, é a falta de estresse, desculpa, é o excesso de estresse, né? Que vai levar ao sobrepeso e à obesidade, que vai aumentar a pressão também. Então é simples, é só fazer atividade física, comer direito, dormir direito, né? Não se Manejar o estressar e estresse. não aumentar o peso, né? A gente termina sempre no mesmo lugar, já reparou? É impressionante, né? Ainda A bem, gente né? É vai, sinal vai, que a gente está vai, vai, fazendo vai. certo, né? Para sempre no mesmo lugar. Uhum. Muito Esse legal. o que o Júlio acabou de falar do estresse, então a pessoa fica com o cortisol sempre alto, ela fica no modo adrenérgico, e aí não secreta ácido gástrico direito, aí ela tem não só hipertensão, mas ela tem gastrite, e vira uma bola de neve. Tem refluxo, tem prisão de ventre, porque não vai fazer digestão direita, aí vai ficar com o intestino prejudicado, vai culminar tendo que fazer uma consulta com a doutora Cristina, porque vai acusar um hipotiroidismo aí. Com certeza. Olha, Exatamente. toda frutose é prejudicial, melão, por exemplo. É que né, é a quantidade, né? Por exemplo, uma maçã deve ter o quê? Vamos lá, uns 15 de frutose, mas um bolinho, quantas maçãs tem para adoçar um bolinho? Ou um refrigerante? A questão é a quantidade, né? Então Quantidade. nunca vai ter muita frutose Porque na a gente fruta, por associa mais muito que a frutose à fruta, né? Por conta do nome. Mas, assim, é mais a frutose adicionada no industrializada que é o perigo, né, doutora? a pior frutose é a que está na forma do High Fructose Corn Syrup, que é o xarope de frutose enriquecido, xarope de milho De enriquecido em milho. frutose. É aí que está a frutose em grande quantidade. E aonde que está esse xarope? Está na comida industrializada doce, porque é ela que torna a comida doce, e está na comida industrializada salgada, porque é ela que é usado como realçador para fazer a hiperpalatabilidade. Uhum. Aí mistura, né? Mistura doce, salgado, amargo, azedo, umami, bota lá num porcaritos e a pessoa tem sensações que Fica nunca teve, né? viciada. Olha lá, Júlio, doutor Júlio, Tem pode alguém falar perguntando o que do cloreto, o que é o PA, do cloreto de... Ah, o que é o PA? É puro para análise. É o PA. Magnésio puro para análise, PA. Ele é bom para o sono, não é, Júlio? É bom para o sono. Eu gosto assim, quando eu quero dormir um pouquinho mais, eu dou uma suplementada de magnésio antes de dormir, pego no sono rapidinho e acordo no outro dia só. Eu também tenho esse efeito com magnésio PA. Uhum. Pronto, olha, de pergunta, agora não é pergunta, curei uma hipertensão com low carb, tomava medicação fazia 10 anos. Acontece. É engraçado muito. como nos últimos anos aconteceu uma coisa muito engraçada no consultório, que nunca tinha acontecido, né? De 2017, que eu comecei a me envolver nesses assuntos. Eu mais desprescrevo do que prescrevo. É mais comum desprescrever do que legal. prescrever. Normalmente, isso com a nutrição também. Quando eu faço a consulta com um paciente, eu falo para ele, ó, você está saindo com menos. Ele fala, é mesmo, eu pensei que estava faltando eu comer alguma coisa, né? Tá sobrando. A gente olha a prescrição de uma maneira diferente. Você olha já querendo saber aonde que eu vou cortar aqui. Nunca que eu tinha um olhar assim, onde que eu vou precisar aumentar? Você já olha a lista, pensa onde você vai cortar. Eu estava assistindo um vídeo outro dia com o Dr. Dayan Siebra, e ele falou a
a fonte, mas eu não me lembro. Mas que ficou uma pergunta no ar aí, né, da relação com a vitamina D, que ele mostra, ele coloca a fonte lá, inclusive, que vitamina D baixa tem relação, né, deve ser relacionado, não sei se foi um estudo ou só foi feito correlação, mas que tem relação com a hipertensão. Vitamina D baixa, relação com hipertensão. Ah, depois eu vou procurar. Como que é o nome dele? Dayan? Dayan Siebra. Né? Depois você me manda lá no WhatsApp. Ele tem um canal no YouTube, tem pouquinha gente, ele está com quase 6 milhões de seguidores, mas tá bom. Ah, me manda esse nome lindo aí, Vou porque mandar. eu com certeza vou. Uhum. Também quero. Tá bom. Que legal. Manda Dayan, pra gente desse jeito que eu estou falando, Dayan, com a letra Y, Dayan Siebra. Ah lá, o magnésio treinado é bom para Treonato, isso. Uhum. Treonato é bom para o sono? Treonato tem mais a ver com o cérebro, eu não sei. Aí eu... O cérebro, o treonato tem mais a ver com o cérebro, performance cerebral, né? Dos canais iônicos lá do cérebro. Né? Mas aí em Teresina também é tanta gente com deficiência de vitamina D quanto aqui em São Paulo, que é praticamente 90% das pessoas. Quase todo mundo que a gente pede o exame tem sempre, quase sempre, assim, menos de 30, sabe? Quando eu e muita consigo gente não com prescrever... menos de 20. Muita gente com menos de 20. Porque aqui em Teresina o que foi disseminado, né? Que de uma escala de até 16 de insolação, Teresina tem 15. Né? O que caracterizaria impróprio para a vida. Então, as pessoas evitam sol, tudo custo, né? As pessoas evitam sol. Aqui na China a mesma coisa. São aquelas também. camisas aqui, todo mundo de preto. Eu já vi muita gente, né, na China. Quando eu consigo não prescrever vitamina D para 2 pacientes no dia, é um milagre. É uma epidemia que a gente tem aqui no Brasil, pelo menos, de vitamina D. E a minha mesmo, eu tenho que ficar de olhos. Né? Bobeou, cai. Uhum. Eu consigo manter a minha em torno de 50, mas mesmo assim tem que suplementar. Tecido adiposo grande, tecido adiposo grande, que é onde que guarda a reserva de vitamina, que antes de soltar para a circulação sanguínea, tem que suplementar, porque só o sol teria que tomar sol, ficar correndo junto com a rotação para poder ter 24 horas de sol para poder suplementar do jeito que precisa naturalmente. Exatamente. O último que eu fiz, e alguém perguntou. 58. Tava ótimo. Tava boa, né? Mas, enfim, eu quero ser que nem você quando eu crescer. Ó, vinho, 1 ou 2 taças por dia. Remédio ou veneno? Ó, eu acho que é remédio só para alma. E porque é gostoso e a gente gosta. Porque pro corpo, álcool não serve. É álcool. Eu tenho uma visão curta e simples. Não presta pro corpo e pronto. Não dá para falar que qualquer bebida alcoólica é benéfica. É benéfica porque deixa a gente feliz, que desestressa, mas é efeito fisiológico no corpo. Não é bom. Aí bebo, né? Não bebo nem nada alcoólico. Eu também não. E outro dia a pessoa falou assim, por que você não bebe? Eu falei assim, porque não precisa. Eu falo que eu não vou me animar. Eu fiz uma pesquisa por que as pessoas bebem, né? Aí tem gente que bebe para ter coragem, eu já sou corajoso. Tem gente que bebe para ficar alegre, eu já sou alegre. Né? Tem gente que bebe para esquecer as contas, eu já esqueço, então não preciso beber. Que ótimo! Nossa, olha, André, aqui, eu acabei de tomar uma garrafa de vinho. Rogério, a sua deu 15. Pois tá relaxado. Pois é. Será que é vitamina D, pessoal? A minha é 16, minha 15. Tem que tomar um monte de vitamina D aí. Tem que tomar. Deve ser. Mas não tome sozinha, porque também se tomar uma dose muito alta por muito tempo, você corre o risco de ter intoxicação por vitamina D, que é um caso grave. Eu já peguei 2 no consultório. Então é melhor você ir no médico, deixar o médico. Tem complicação renal, tem complicação de calcificação, tem. Arritmia, é complicado. Arritmia não é brincadeira.
Pessoal, vamos. Ó, 8h20, o que é que vocês querem dizer? Ou seja, muita gente aqui com a gente até agora, olha, gente, Coisa bacana. bastante. Fico feliz mesmo. Foi legal. Foi muito Digam aí, legal. eu só tenho ouvidos. Doutora, Foi fique à bem vontade. legal, a gente passou por temas que têm bastante utilidade pública, né? Acho que quem teve aí aproveitou. Espero que a gente tenha, eu principalmente tenha usado não muito Medicaid, tenha falado numa linguagem que dá para entender. A gente sempre acaba falando um pouco numa linguagem inadequada, mas espero que tenha dado para entender. E eu gostei muito, além de tudo, me diverti. A gente Coisa sempre se boa. diverte. O melhor de tudo é que a gente aprende e se diverte, né? Eu não estou conseguindo passar essa pergunta. Ela está aqui, ó. Tem mais uma pergunta. Quem fez lá na caixinha, se quiser fazer aqui, eu agradeço, porque eu não estou conseguindo sair dessa pergunta. Deu algum tilt aqui. Então, se quiserem repetir, podem repetir. A Rogéria fala que é vitamina D mesmo, que está baixa desse jeito. Tem que Foi cuidar. um prazer. Vai ter que ir no médico. E assim, a gente pode cuidar da hipertensão simplesmente emagrecendo, cuidando do sono, cuidando do estresse, né? Lendo, cuidando da mente, relaxando e fazendo atividade física. Ou tomar remédio, né? Então, o recado é esse. Eu prefiro não tomar remédio. E quando eu vi Vai, viu, o Júlio? post- Vai falar esse paciente. Um bateu a porta na minha cara. Você viu um Pois post é. que eu fiz no mês Ainda bem, passado? mas para esse Eu falei paciente, exatamente o que o Júlio falou para ele bateu a porta na minha cara. Ele falou, Então, vim mas aqui o para bom- você me dar uma solução. Mentira, Mas sério? o bom, doutora, é que para esse paciente E não tem para você me médico para encher ele de também. opções. Então, E o mas pior eu é que ele digo foi assim, mandado por... eu por digo um que colega. o bom disso é que para esse tipo de paciente tem médico também, que vai dar a Ai, solução para ele, né? É E vai dar o verdade. remédio para ele e eu, tá tudo tranquilo, tá ótimo. eu fiz uma cara de espanto e com um sorriso meio torto, que aí que ele ficou mais puto ainda, achou que eu tava rindo da cara dele. Mas ele falou, eu vim aqui pra você me dar uma solução, você me deu um Solução. monte de pergunta. Eu vou sair daqui com mais dúvidas do que eu entrei. A Mari pergunta, tomar mais água ajuda a equilibrar a pressão? A água tem limite também, né? Não, Vai pela sua sede, né? Tome a água da sua sede. Né? eu também sempre falo. E assim, no post que a doutora Cristina fez hoje, ela falou que eram as lives mais legais, né? Aí eu fiquei contente com o elogio e quero dizer que hoje foi mais legal ainda com a sua presença. Pode ter certeza. Que bom! Eu adorei. E hoje eu pude participar inteira, porque eu fico assim, né? Saio um pouquinho, cuido dele, volta. E hoje, como eu tô de Vale Night, eu pude ficar ela toda. Mas o da Vanessa já tô de apareceu Vale duas Night vezes porque... ali atrás. O da Vanessa já apareceu ali 2 vezes atrás, está requisitando a mãe dele. Mas é porque eles são comportados. Quem Eles são comportados, eles conseguem... Quantos anos eles têm? Um tem 12 e o outro tem 6. 7. Acabou de fazer 7, fez essa semana 7. Ô, Júlio, O meu tem 5, se estiver acordado. Muito bom, gente. Bom demais. Eu agradeço muito. Obrigada. Venha sempre. Convite Opa, sempre. e vamos marcar outras. Eu adorei. Vamos. Sempre bom. Vamos, por mim tá topado. Você pega Vale Night toda semana e ainda é bom pra você. Que beleza. Meu marido é bonzinho. Eu falo que é com o pessoal mais legal do Instagram que ele vai me dar Vale Night. Pronto. E tô devendo a receita da passarinha, viu? Vou fazer essa semana. Exato. No domingo. Tá devendo. Muito bom. Viu? Júlio, daqui a 20 dias estaremos aí mais magrinhos. O I Monteiro Pronto. Vamos lá? Um beijo para vocês. Obrigada a todo mundo. Muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigado, doutora. gente. Obrigado pela Vanessa. oportunidade. Eu adorei. Um beijo para vocês. Beijão. Tchau. Tchau. Vou deixar gravada. Tchau, tchau. Tchau.